Existe uma pergunta que atravessa gerações, culturas e almas. Por que aqueles que amam de forma mais verdadeira são os que mais sangram por dentro? Por que os corações puros, aqueles que não carregam malícia nem cálculo, parecem destinados a sentir dores que outros nem sequer compreendem? Se você já se sentiu assim, se já ofereceu seu melhor e recebeu indiferença em troca, se já doou amor genuíno e colheu apenas ausência, saiba que há uma razão psicológica profunda para isso. Carl Jung passou décadas estudando a arquitetura invisível da alma humana. E o que ele descobriu sobre essa questão vai abalar tudo o que você acreditava sobre amor, dor e propósito. A verdade não está onde você imagina. Ela está escondida em um lugar tão íntimo da psique que a maioria prefere não olhar. Mas você não é como a maioria. Você sente que há algo maior acontecendo. E há. Este não é um texto para consolar. É um portal para compreender. Prepare-se para enxergar a verdade nua sobre por que sua pureza se tornou sua maior vulnerabilidade. E por que isso pode ser, na realidade, seu maior poder. Jung dizia que nascemos inteiros, mas o mundo nos ensina a nos fragmentar. Desde a infância, somos condicionados a esconder partes de nós mesmos que não são aceitas pela tribo. A criança que chora demais é silenciada. A que ama demais é chamada de fraca. A que sente demais é rotulada de sensível. E assim, lentamente, criamos uma máscara, o que Jung chamou de persona. A persona é o rosto que mostramos ao mundo, a versão editada de quem realmente somos. Mas aqui está o segredo que poucos compreendem. Os corações puros resistem a essa fragmentação. Eles se recusam, consciente ou inconscientemente, a trair sua essência. Eles não conseguem fingir amor onde não há. Não conseguem manipular, calcular, usar pessoas como degraus. Essa recusa é nobre, mas é também perigosa, porque o mundo não opera na frequência da pureza. O mundo opera na frequência do ego, da sobrevivência, da máscara. E quando você se apresenta sem armadura, exposto, verdadeiro, você se torna um alvo. Não porque seja fraco, mas porque é real demais para um mundo que vive de ilusões. E a dor que você sente é o atrito entre sua autenticidade e a falsidade ao seu redor. Agora vem a parte que vai revirar seu entendimento. Os corações puros sofrem mais porque carregam uma carga psíquica que os outros delegaram. Jung descobriu algo perturbador sobre as relações humanas. Nós projetamos nossas sombras, nossos medos não resolvidos, nossas feridas não curadas nos outros. E quem recebe essas projeções? Aqueles que têm espaço interno, aqueles que são empáticos, receptivos, abertos. Os corações puros funcionam como espelhos psíquicos. Eles refletem de volta aquilo que os outros não querem ver em si mesmos. Por isso são atacados, rejeitados, incompreendidos. Porque a luz que eles carregam expõe a escuridão alheia, que a maioria das pessoas prefere destruir o espelho do que encarar o reflexo. Você já percebeu como pessoas problemáticas gravitam ao seu redor? Como aqueles que deveriam te proteger, te machucam? Não é coincidência, é projeção. Eles veem em você a possibilidade de cura que recusam em si mesmos. E isso gera raiva inconsciente. Você se torna o bode expiatório da dor que eles não querem sentir. E a ironia cruel. Você absorve essa dor achando que é sua. Mas há uma camada ainda mais profunda nessa ferida. Jung falava sobre o self, o centro verdadeiro da psique, a totalidade que transcende o ego. Os corações puros estão mais próximos do self do que da persona. Eles não vivem para impressionar. Vivem para se expressar. Não amam para conquistar. Amam porque é sua natureza. Mas aqui está o paradoxo brutal. O mundo foi construído por egos, não por selves. As estruturas sociais, os relacionamentos superficiais, as expectativas condicionadas, tudo isso foi arquitetado por pessoas que operam da máscara, não da essência. E quando você entra nesse jogo sendo quem realmente é, você quebra as regras invisíveis. Você se torna uma anomalia. E anomalias assustam, elas desestabilizam. Então o sistema faz o que sempre fez com aquilo que não compreende. Tenta neutralizar.
Te chamam de ingênuo, de sonhador, de intenso demais. Te fazem sentir que há algo errado em ser verdadeiro. E a dor que isso gera não é apenas emocional, é existencial. É a dor de estar vivo em um mundo que prefere autômatos. É a agonia de ter uma alma desperta, em meio a consciências adormecidas. Agora respire fundo, porque o que vem a seguir vai mudar tudo. Jung dizia que a maior tarefa psicológica do ser humano é integrar a sombra. A sombra é tudo aquilo que reprimimos, nossa raiva, nosso egoísmo, nossa capacidade de dizer não, nossos limites. E aqui está a verdade dolorosa. Corações puros, muitas vezes, têm uma sombra negligenciada. Eles foram ensinados que bondade significa autossacrifício, que amor significa se anular, que pureza significa nunca decepcionar ninguém. Então eles reprimem sua raiva, engolem a injustiça, perdoam o imperdoável, e essa repressão não desaparece. Ela se acumula no inconsciente como uma bomba relógio emocional. E quando explode, não sai como agressividade externa, sai como autodestruição, como depressão, como sensação de vazio, como a pergunta aterrorizante: por que eu sempre acabo machucado? A resposta está aqui, porque você não integrou sua capacidade de proteger a si mesmo. Você tem tanta luz que esqueceu de cultivar suas garras, e em um mundo onde predadores emocionais existem, quem não tem garras vira presa. Mas o sofrimento não é o fim, é o chamado para a integração. Vou te contar um segredo que Jung levou anos para compreender. O sofrimento dos puros não é punição, é iniciação. Nas tradições antigas, os xamãs passavam por morte simbólica antes de renascer com poder. Os alquimistas falavam da nigredo, a fase de escuridão total onde tudo se dissolve antes da transmutação. Jung viu isso repetidamente em seus pacientes. A dor extrema precede o despertar profundo. O coração puro que sofre está, sem saber, em um processo alquímico. Cada traição que você viveu foi um teste de discernimento. Cada decepção foi um convite para fortalecer seus limites. Cada dor foi um portal para a sabedoria. Mas aqui está o perigo. Se você não compreende esse processo, vai repetir os mesmos padrões. Vai continuar atraindo os mesmos tipos de pessoas. Vai continuar doando seu coração para quem não sabe honrá-lo. Por quê? Porque inconscientemente você acredita que seu valor está em ser útil, em ser aceito, em ser amado por outros. E enquanto seu valor depender de validação externa, você será refém. A iniciação exige que você encontre seu valor dentro, que se torne inteiro por si mesmo, que ame a partir da abundância, não da carência. Você está pronto para isso? Jung tinha uma frase devastadora: não se trata de ser perfeito, mas de ser completo. Os corações puros frequentemente buscam a perfeição no amor. Eles acreditam que, se amarem corretamente, se forem bons o suficiente, se perdoarem o suficiente, serão correspondidos. Mas essa busca pela perfeição é, na verdade, uma fuga da completude. Porque completude significa aceitar sua capacidade de raiva, sua capacidade de egoísmo saudável, sua capacidade de abandono estratégico. Significa reconhecer que você não é só luz, você também é fogo, e o fogo queima o que não serve. A dor que você sente quando é traído não é só pela perda do outro, é pela traição de si mesmo. Porque você viu as bandeiras vermelhas e ignorou. Você sentiu o desrespeito e tolerou. Você sabia que merecia mais e aceitou menos. E essa é a dor mais profunda. Não a que os outros causam, mas a que causamos em nós mesmos ao não nos defender. Jung diria que esse é o momento em que o self está gritando para ser ouvido. O self está dizendo: pare de se trair. Pare de sacrificar sua essência por migalhas de afeto. Você não veio aqui para ser pequeno. Mas há algo ainda mais oculto nessa dinâmica. Jung falava sobre sincronicidade, a conexão significativa entre eventos internos e externos. Os corações puros frequentemente atraem situações dolorosas não por azar, mas por ressonância inconsciente. Se no fundo você acredita que não merece ser amado plenamente, você vai atrair pessoas que confirmam essa crença. Se você carrega culpa inconsciente, vai magnetizar relacionamentos punitivos. Se você não se sente digno de reciprocidade,
vai encontrar quem só recebe. Isso não é culpa sua. É mecânica psíquica. Seu inconsciente cria realidades que correspondem às suas crenças mais profundas. E aqui está a reviravolta. Os relacionamentos dolorosos não estão acontecendo com você. Estão acontecendo para você. Eles são mensageiros. Cada pessoa que te machucou carrega uma mensagem do seu inconsciente. Olhe para onde você ainda não se ama. Veja onde você ainda se abandona. Perceba onde você ainda aceita menos do que merece. Quando você decifra a mensagem, a dor se transforma em sabedoria, o padrão se quebra e você atrai um nível completamente novo de conexão. Mas primeiro, você precisa parar de se ver como vítima e começar a se ver como alquimista da própria alma. Jung descobriu algo perturbador sobre o amor. Ele não é o que nos ensinaram. A maior parte do que chamamos de amor é, na verdade, projeção do arquétipo. Projetamos a ânima, o feminino interior do homem, ou o ânimos, o masculino interior da mulher, no parceiro. E então nos apaixonamos não pela pessoa real, mas pela nossa própria projeção. Os corações puros fazem isso com intensidade devastadora. Eles veem potencial onde há apenas promessa vazia. Veem bondade onde há manipulação. Veem profundidade onde há superfície. Por quê? Porque eles amam através do arquétipo do curador, do salvador, GDO, redentor. Eles acreditam inconscientemente que seu amor pode transformar o outro. Mas aqui está a verdade brutal, que Jung martelava. Você não pode curar ninguém. Cada alma tem seu próprio processo. E quando você tenta salvar alguém que não quer ser salvo, você não está amando. Você está evitando seu próprio vazio. Está preenchendo sua falta de propósito com o projeto de consertar outra pessoa. E essa é a armadilha mais dolorosa. Você confunde dependência emocional com amor verdadeiro. E enquanto fizer isso, vai continuar sofrendo. Porque amor verdadeiro liberta. Dependência aprisiona. Você está amando ou se apegando? Agora chegamos ao núcleo da ferida. Jung dizia que dentro de cada um de nós existe a criança interior, a parte da psique que carrega nossas necessidades emocionais não atendidas na infância. Para os corações puros, essa criança frequentemente carrega uma ferida de abandono ou invisibilidade. Talvez você tenha sido a criança que cuidava dos adultos, que silenciava suas necessidades para não incomodar, que aprendeu cedo que amor era condicional. Você só era digno se fosse útil, se não desse trabalho, se fosse perfeito. E essa programação se enraizou tão fundo que hoje, adulto, você repete o padrão. Você doa demais, exige pouco, tolera o intolerável. E quando alguém te machuca, você não vai embora. Você fica tentando provar que é digno de ser escolhido. Mas aqui está o que Jung te diria. Você está tentando curar a ferida errada. Você está tentando fazer o parceiro atual amar a criança abandonada do seu passado, mas isso é impossível, porque essa cura só pode vir de um lugar, de você mesmo. Você precisa parar de buscar nos outros o amor que seus pais não puderam dar e começar a dar esse amor para si mesmo. Essa é a única cura real, e quando ela acontece, tudo muda. Jung tinha uma frase que poucos compreendem em profundidade. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Os corações puros entendem isso intuitivamente. Eles não amam com estratégia, amam com presença, não manipulam, se entregam. E nessa entrega reside tanto sua beleza quanto sua vulnerabilidade, porque o mundo está cheio de pessoas que amam com cálculo, que medem o que dão pelo que vão receber, que transformam relacionamentos em transações. E quando você entra nesse jogo sendo genuíno, você perde. Não porque seja fraco, mas porque está jogando com regras diferentes. Você está jogando xadrez enquanto os outros jogam pôquer. Você está sendo transparente enquanto os outros blefam. E isso gera uma assimetria dolorosa. Você dá sem medir. Eles recebem sem valorizar. Você se expõe. Eles se protegem. E no final, você sangra. Mas aqui está a verdade que vai te libertar. A dor não significa que você estava errado. Significa que você estava certo no lugar errado, com as pessoas erradas. Sua pureza não é defeito.
é raridade. E raridade não é para qualquer um. É para quem pode honrá-la. Jung passou anos estudando os sonhos de seus pacientes e descobriu algo fascinante. A psique se comunica através de símbolos, e um dos símbolos mais recorrentes nos sonhos de corações puros feridos é o da traição. Mas não a traição óbvia. A traição sutil, a traição do self. Jung diria que quando você continuamente se coloca em situações onde é desvalorizado, seu inconsciente está tentando te acordar. Está criando situações cada vez mais dolorosas, até que você não possa mais ignorar a mensagem. Pare de se trair. Pare de aceitar migalhas. Pare de acreditar que você precisa ser menos para ser amado. Essa é a função psicológica do sofrimento. Ele é um professor brutal. E quanto mais você resiste à lição, mais alto ele grita. Você já percebeu como a mesma dor volta, mas com rostos diferentes? Como você atrai variações do mesmo tipo de pessoa? Isso não é azar. É o inconsciente te oferecendo a mesma prova até você passar. E a prova não é sobre conseguir que o outro te ame. É sobre você finalmente se escolher. É sobre você finalmente dizer: eu mereço reciprocidade, eu mereço respeito, eu mereço presença, e agir de acordo. Agora vamos mais fundo. Jung desenvolveu o conceito de individuação. O processo de se tornar quem você verdadeiramente é, integrando todas as partes fragmentadas da psique. Para os corações puros, a individuação exige algo aterrorizante: a integração da crueldade compassiva. Isso significa desenvolver a capacidade de dizer não sem culpa, de estabelecer limites sem explicações, de abandonar quem não te honra sem olhar para trás. Mas por que isso é tão difícil para você? Porque você foi condicionado a acreditar que amor significa tolerância infinita, que bondade significa ausência de limites, que ser espiritual significa ser capacho. E essas crenças te destroem lentamente, porque sem limites você não tem forma, e sem forma você vira a extensão emocional dos outros. Jung diria que você precisa desenvolver sua função inferior, aquela parte de você que é pragmática, que calcula custo-benefício, que protege seu território emocional. Não para se tornar frio, mas para se tornar completo. Um coração puro com limites afiados é uma força da natureza. Ele ama profundamente, mas não tolera desrespeito. Ele doa generosamente, mas não para vampiros emocionais. Ele é luz, mas também é espada. Você está pronto para se tornar isso? Jung tinha uma visão radical sobre relacionamentos. Ele acreditava que todo encontro significativo é um encontro com partes não integradas de nós mesmos. Quando você atrai alguém emocionalmente indisponível, não é só azar. É porque há uma parte sua que também é emocionalmente indisponível para si mesma. Quando você atrai alguém que te abandona, é porque há uma parte sua que se abandona. Essa ideia é difícil de engolir, porque significa que ninguém te faz nada que você não esteja, de alguma forma, fazendo consigo mesmo. Mas é também libertadora, porque significa que a solução não está em mudar os outros, está em integrar suas partes perdidas. Os corações puros frequentemente perderam a conexão com sua agressividade sagrada, aquela energia que diz: isso não é aceitável, e age. Eles perderam a conexão com o seu egoísmo saudável, aquela capacidade de priorizar suas próprias necessidades sem culpa. Eles perderam a conexão com sua capacidade de abandono, aquela força que deixa ir o que não serve, mesmo que doa. E enquanto essas partes estiverem dissociadas, você vai continuar atraindo pessoas que as personificam, não para te machucar, mas para te mostrar o que você precisa recuperar em si mesmo. Jung dizia que o maior medo do ser humano não é a morte, é o medo de ser si mesmo completamente. Os corações puros carregam esse medo de forma aguda, porque ser puro em um mundo cínico é arriscado, é expor sua maciez em um ambiente de lâminas. E depois de algumas feridas, você começa a se perguntar: devo endurecer? Devo me fechar? Devo me tornar como eles? E aqui está a encruzilhada mais importante da sua vida. Você pode endurecer ou pode amadurecer. Endurecer é criar uma armadura que protege, mas também aprisiona.
É jurar nunca mais amar profundamente, nunca mais confiar plenamente, nunca mais se entregar completamente. E nesse endurecimento, você se torna seguro, mas morto por dentro. Amadurecer é diferente. É manter a capacidade de amar profundamente, mas desenvolver discernimento sobre quem merece esse amor. É manter a capacidade de confiar, mas aprender a ler sinais. É manter a maciez, mas adicionar estrutura. Jung chamaria isso de integração dos opostos. Ser vulnerável e forte. Ser amoroso e seletivo. Ser puro e sábio. E quando você alcança isso, você para de sofrer da mesma forma, porque você não está mais oferecendo seu coração para qualquer um. Você o oferece conscientemente para quem pode honrá-lo. E agora a verdade final, a que vai mudar tudo. Jung dedicou os últimos anos de sua vida estudando o conceito de self, o centro arquetípico da psique, a totalidade que transcende ego e sombra. Ele percebeu que o self se comunica através de crises, que as maiores quebras na vida são, na verdade, tentativas do self de te realinhar com seu propósito verdadeiro. Os corações puros que sofrem não estão sendo punidos, estão sendo convocados a parar de viver para agradar, convocados a parar de buscar validação externa, convocados a parar de acreditar que seu valor está em ser útil para os outros. O sofrimento é o chamado do self dizendo: você não veio aqui para ser pequeno. Você não veio aqui para se anular. Você veio aqui para brilhar em sua totalidade. E isso exige que você pare de temer sua própria grandeza. Porque é isso que você realmente teme. Não a dor, mas o poder. O poder de se escolher, de estabelecer padrões, de dizer eu mereço mais e agir de acordo. Você teme esse poder porque com ele vem responsabilidade. A responsabilidade de parar de se vitimizar, de parar de esperar que os outros mudem, de se tornar o arquiteto da sua própria vida. E quando você assume essa responsabilidade, quando você integra sua sombra, quando você honra seu self, algo milagroso acontece. Você para de atrair dor e começa a magnetizar reciprocidade, respeito, amor verdadeiro. Não porque você mudou os outros, mas porque você finalmente se tornou quem sempre foi destinado a ser. Completo, inteiro, inquebrável e livre. Se essa mensagem abriu algo dentro de você, compartilhe com alguém que precisa despertar também.